Olá, psicólogo, olá, estudante de psicologia, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no meu Cafofo, né, no meu canal. E para quem está a primeira vez, então, aqui, meu nome é Rosana Marques, do blog Sua Carreira Você Quem Faz. Aproveito para te convidar para se inscrever aqui no meu canal, apertar o sininho para receber notícias aí fresquinhas sobre temas relacionados ao mundo do trabalho, a carreira, a seleção de pessoal, e entre outros aí nessa esfera, ok? O tema de hoje é sobre as entrevistas psicológicas em seleção de pessoal. Mas vamos falar sobre elas logo depois da nossa vinheta, ok? Hoje nós vamos começar uma série de 3 vídeos abordando sobre os tipos de entrevistas psicológicas em seleção de pessoal. De modo geral, as mais conhecidas que a gente fala são as entrevistas tradicionais, que a gente vai estar falando hoje, as entrevistas comportamentais ou por competências, que nós vamos estar falando no nosso próximo vídeo, e as entrevistas situacionais. Tá, ok, gente? Bem, essas entrevistas, todas elas, o objetivo delas é realmente investigar a forma como cada um de nós lida, com as situações do seu dia a dia, como que nós nos comportamos. E, ou seja, investigar as soft skills. Além disso, esses tipos de entrevistas, elas objetivam investigar os seus valores, as suas crenças, os seus hábitos, para verificar o quanto que realmente o que você tem como crenças e hábitos e valores e também interesses, eles são passíveis de adaptação, dentro daquele contexto social, daquele contexto de trabalho. Ok? Então, de modo geral, esses são os 3 tipos são os objetivos dessas 3 tipos de entrevistas. As entrevistas tradicionais, então, que é o nosso tema de hoje, elas são entrevistas mais abertas, que eu já até discuti um pouquinho sobre elas, que tem uma outra série, quem não assistiu, eu recomendo assistir, que são as 3 perguntas matadoras nos processos seletivos. Então, são entrevistas abertas, como: por que eu devo lhe contratar? Quais são os seus principais defeitos? Fale-me sobre você, quais são as suas principais qualidades, dentre outras, o que você mais gosta de fazer, quais são os seus interesses. Então, são perguntas mais abertas. E quais são os objetivos principais desse tipo de entrevista? Primeiro é estabelecer o rapport, que a gente fala que é o vínculo, e também quebrar o gelo. Então, de modo geral, esses são os 2 tipos de objetivos aí, ou melhor, são os objetivos para esses tipos de entrevistas. E também verificar, a forma como você se comunica, a sua desenvoltura, tanto a comunicação verbal como a comunicação não verbal. Então, esses são os objetivos gerais. Mas algumas perguntas, ela tem uns objetivos um pouco mais específicos, que eu vou estar abordando alguns desses objetivos aí, trazendo alguns exemplos, ok? Bem, nas perguntas abertas, é interessante, e de modo geral nos processos seletivos, nós sabermos o quanto que a pessoa ela se autoconhece, o quanto que ela realmente faz uma autorreflexão sobre o seu comportamento, sobre as questões aí relacionadas à sua vida. Então, quando eu faço perguntas como essa que eu trouxe para vocês, quais são os seus principais defeitos? Então, eu quero saber não só se você se percebe, se você tem uma autopercepção, uma autorreflexão, uma análise crítica sobre aquilo que você tem que melhorar, mas também o que você tem feito para estar melhorando, certo? Então, de modo geral, eu quero investigar o quanto que você se conhece, o autoconhecimento, e relacionar também a questões de interesses. Um outro objetivo específico desse tipo de entrevista é investigar se você, se o candidato, ele se interessa mais por atividades rotineiras, por exemplo, se eu pergunto para ele assim, de modo geral, o que você costuma fazer nos seus momentos de lazer, nos seus momentos de folga? Eu gosto de organizar a casa, eu gosto de organizar o meu escritório, eu gosto de organizar. Então, de modo geral, ele está te falando que ele tem uma preferência aí por atividades rotineiras, que você vai estar investigando melhor esse tipo de interesse nos outros tipos de entrevistas que a gente vai estar discutindo aí nos próximos vídeos. Interesse por atividades culturais.
eu gosto de ler um livro, eu gosto de assistir um filme, eu gosto de ir no cinema, eu gosto de ir no teatro, né? Então são atividades culturais. Outro tipo de atividades são as atividades artísticas ou criativas. Eu gosto, né? Que eu já fiz várias perguntas, o que você costuma fazer no momento de lazer? Aí eles falam assim, eu gosto de cozinhar. E cozinhar exige toda uma criatividade, né? Então, assim, né? A questão, muitas vezes a pessoa gosta de fazer aqueles pratos belíssimos. Então, cozinhar, eu gosto de pintar, né? Eu gosto de decorar a casa quando eu tenho tempo. Então, são atividades mais artísticas, né? Atividades, então, mais criativas. E também a questão de atividades mais sociais. Então, se a pessoa gosta de atividades mais sociais, eu gosto de sair com a família, eu gosto de sair sozinho, eu gosto de ir no barzinho, eu gosto, né, de poder visitar os meus amigos nas casas, enfim, né? Então, de modo geral, são esses 4 tipos de atividades. Além dessas atividades, quando eu faço esse tipo de pergunta, o que você costuma fazer no seu momento de lazer, é importante que o selecionador ele preste atenção se essas atividades ele faz mais sozinho. Então ele pode falar assim, eu gosto de ler um livro, né? Mas ele não compartilha aquilo que ele lê. Eu gosto muito de ler um livro e depois que eu leio eu gosto de contar para os meus amigos o que eu li, que eu descobri esse livro. Eu gosto de ler um livro. Eu gosto de ir no cinema. Mas você vai no cinema mais sozinho? Não, eu gosto mesmo de ir no cinema sozinho. Não, eu não consigo ir no cinema sozinho. Eu tenho que convidar alguém. Então, para verificar se essa pessoa ela vai gostar mais de atividades, realmente, fazer atividades mais sozinho ou mais em grupo. Porque dependendo do contexto que você vai selecionar essa pessoa, ela vai realmente, né, fazer atividade mais em grupo, mais em equipe, ou ela vai fazer atividades mais sozinho, né? Ela vai ficar mais tempo sozinho. Então, né, eu vou fazer essa investigação. E o outro objetivo também é você verificar de que forma essa pessoa, ela vê a vida, né? Nossa, isso parece tão assim, nossa, mas como assim, Rosana, de forma que ela vê a vida, né? Então, eu gosto muito de uma pergunta que é a seguinte, me conte fatos marcantes da sua vida. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas como assim? Eu falei, qualquer fato marcante. Daí ele fala, mas fatos ruins ou fatos bons? Eu falei assim, qualquer fato. Como tem pessoas que já vai direto, já vai contar o fato. Então, tem pessoas que vai falar, um fato marcante para mim foi o casamento, meu casamento, foi o nascimento dos meus filhos, foi eu ter passado no vestibular, foi eu ter terminado minha graduação, eu ter defendido meu mestrado, meu doutorado, enfim. Então ele vai estar falando, essa pessoa que traz esses fatos marcantes, ele vai estar falando mais de questões, né, digamos, de uma perspectiva mais positiva, mais otimista, que ele vê como fatos marcantes realmente momentos que foram momentos de conquistas e momentos que foram momentos bons para ele. Como tem pessoas que vão falar assim, a morte do meu pai, né? Quando teve o acidente X na família, quando eu não passei no vestibular, quando eu defendi o meu mestrado, eu estava muito angustiado, eu achei que não atingiu as expectativas, enfim. Então ele vai estar trazendo fatos já de uma, assim, né, de uma perspectiva um pouco mais negativa, quer dizer, ele considera como fatos marcantes aquilo que não foi tão favorável na vida dele. E aí, nesses casos, é interessante investigar como que ele lidou com essas questões. Então, assim, eu tive que nem esse dia eu estava entrevistando, né, um candidato, e ele falou assim pra mim, um fato marcante foi o acidente do meu filho, né, faz 3 meses, e ele realmente quebrou todos os ossos da face, e já está na 3ª, na 4ª cirurgia. Nossa, é um fato marcante, é um fato bastante difícil para uma família, para um pai contando, e difícil também, assim, bastante doloroso. E aí eu perguntei, como é que o senhor, como é que a sua família está lidando com isso? Porque ele me contou que ele tinha que cuidar do filho. Ele disse assim, olha, os momentos difíceis já passaram. Agora sim, né, e ele também teve uma perda de memória. Mas agora sim, aos poucos ele está resgatando a sua memória. Então isso para nós é muito gratificante. Então mesmo que ele tenha contado um fato que foi difícil para a vida dele, ele estava trazendo hoje esse fato de uma forma positiva, né, vendo como conquista cada dia que ele está com o seu filho, aí o seu filho resgatando essa memória, o seu filho aprendendo. Bem, e melhorando. Bem, pessoal, então essas eram, né, o meu tema de hoje.
Então, assim, né, para vocês entenderem um pouquinho sobre esses tipos de entrevistas. E nos próximos vídeos nós vamos falar dos outros 2 tipos de entrevistas, ok? Aproveita então, né, para te convidar para se inscrever no meu canal, apertar o sininho. Se quiser entrar em contato direto comigo, você pode entrar pelo meu Instagram ou também pelo meu blog, ok, gente? Se gostaram desse vídeo, dá um like. Se não gostaram, dá um dislike. Mas fala por que não gostou, né? E também aproveito, né, para convidar vocês para contar um pouquinho das suas experiências aqui com entrevista de seleção. Um grande abraço para vocês e até a próxima.